Olá, boa tarde, tudo bem? Boa noite, dependendo do lugar que você está. Muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual desta quinta-feira. É um prazer estar com você. Quero pedir que você, por gentileza, compartilhe este estudo com seus amigos, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia e vamos orar por aí antes. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de agora estudarmos Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações e ensina-nos lições preciosas para a nossa vida prática do dia a dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre Eliseu, final do ministério de Eliseu. A profecia final do profeta. Diz assim a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 13. Se você tem sua Bíblia, por favor, pegue. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu lhe disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Vamos pensar um pouco no que a gente acabou de ler aqui na palavra de Deus. A primeira coisa para a qual eu quero chamar sua atenção é o que diz aqui no versículo 14. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer. Nós estamos vivendo dias muito difíceis em termos doutrinários. Há pessoas que pregam que o cristão não pode ficar doente, porque se ele fica doente é por falta de fé ou por pecado em sua vida. Que absurdo. Aqui nós vemos desse homem de Deus que temos acompanhado a trajetória desde o começo do seu ministério, e vemos que Eliseu sempre foi um homem fiel ao Senhor. Ele nunca se desviou do propósito de Deus para a sua vida. No entanto, no final de sua vida, nós lemos aqui que ele estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer. Esse evangelho da prosperidade, da riqueza, da saúde, ensina que não, se você ficar doente, ou se você não prosperar, ficar rico, porque eles entendem prosperidade apenas no sentido financeiro, não é? E no sentido da saúde, você está em pecado. Você cometeu algum pecado contra Deus. Gostaria que eles apontassem, por exemplo, qual foi o pecado que Eliseu cometeu para que ele viesse a morrer dessa enfermidade. Então a Bíblia mostra que Eliseu foi um homem fiel a Deus. Ou então eles dizem: se não é pecado, é por falta de fé. Gostaria que eles apontassem no ministério de Eliseu onde foi que lhe faltou a fé. Ele foi o homem que abriu o Rio Jordão. Ele foi o homem que fez tantos milagres, conforme nós já vimos, um homem poderosamente usado por Deus. Só que, como todo ser humano, sujeito às fraquezas da natureza humana, que foi afetada pelo pecado lá no Éden. E em determinado momento da sua vida, já em idade avançada, ele contraiu uma doença da qual ele veio a morrer. Eu já vi muitos crentes desesperados por familiares seus, ou por eles mesmos, ou contraírem uma doença e acharem que estão em pecado contra Deus. Não necessariamente. Veja o caso de Jó. O que foi que Jó pecou? Já vi gente falando: Jó pecou. Foi por isso que ele sofreu todas aquelas perdas, tudo o que aconteceu com ele. Vamos ver se isso é verdade. O que é que diz a Bíblia? Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Aqui é o autor escrevendo, possivelmente foi Moisés, o autor do livro de Jó, e ele diz que Jó era íntegro, ele era reto, ele temia a Deus e se desviava do mal. Aí vão dizer, talvez esses defensores desse tipo de evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade, vão dizer, mas aqui é o autor descrevendo Jó. Ok, e o que é que Deus diz a respeito de Jó? Vamos ver? Agora vá comigo aí no versículo 7. 8. Satanás comparece na presença de Deus e Deus lhe pergunta, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Este é o testemunho de Deus, não é do autor do livro de Jó. Este aqui agora é o testemunho do próprio Deus a respeito de Jó. Ele fala, não há ninguém como ele na terra. Não há uma pessoa como ele, dedicada, consagrada, santificada. Jó era um homem muito rico, conforme nós sabemos, mas um homem temente a Deus. E Deus diz isso, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Agora é o próprio Deus falando que Jó é um homem temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, não tem como contrariar, não tem como contradizer o testemunho do próprio Deus. É ele que está dizendo que Jó é temente a Deus, que ele é íntegro, que ele é reto, que ele é um homem sem igual em toda a terra. Está vendo que é o testemunho do próprio Deus. Não é Jó falando a respeito de si, não é o autor do livro falando a respeito de Jó, é o próprio Deus. E aqui Satanás então até questiona Deus. Versículo 9. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, seus bens se multiplicarão na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás sugere que Jó serve a Deus por causa das bênçãos que Deus tem dado a ele. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que Deus colocou uma cerca ao redor de Jó. Ele não pode fazer nada com Jó, a menos que seja por permissão de Deus. E então o Senhor diz a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estendas a mão contra ele. Então Deus como que retira aquela cerca para que Satanás possa atacar a Jó. Mas nós vamos ver ao longo do livro de Jó, ele não é um homem perfeito, como você e eu não somos. Mas ele não blasfemou contra Deus. Satanás colocou aqui essa proposição, não é? Estende a tua mão contra ele, estende a tua mão e toque em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. Ele não blasfemou. Mais tarde Satanás volta e faz a mesma coisa, não com respeito à vida dele. O Senhor permitiu que eu tirasse tudo dele, mas e a saúde dele? Deus de novo permite que Satanás toque da saúde de Jó, desta vez, mas ele ainda assim não blasfema contra Deus. Então veja, você não sofre só porque você está em pecado. É claro que há situações em nossas vidas que nós sofremos por causa de pecados. O pecado traz consequências, já estudamos aqui sobre a vida de Davi. Davi adulterou, depois ele pediu perdão a Deus, Deus o perdoou, mas Deus não anulou as consequências do pecado. E você sabe o que aconteceu. Os filhos dele se degladiaram entre si, houve filho matando filho, um dos filhos, Absalão, tentou tomar o reino dele. A vida de Davi foi marcada pelas consequências dos seus pecados. Não foi só por causa daquele pecado, mas principalmente por causa dele, do adultério com Batseba, mas por causa de outros pecados também. O pecado traz consequências. Vamos dizer que você toma álcool, se embriaga, e um dia você é libertado pelo Senhor. Deus pode curar você das consequências? Pode, mas é possível que o seu rim já tenha sido afetado, que você, ou fígado, ou você agora sofra de uma cirrose, alguma coisa pode acontecer. Ou você fumou durante muito tempo, aceitou o Senhor te libertou, mas não quer dizer que seu pulmão talvez não esteja afetado. Pode acontecer? Pode. São consequências do pecado. Pessoa que se envolve em atos sexuais imorais, não é? Fora do casamento, contrai às vezes uma doença
contagiosa aí, doença sexual e doença sexualmente transmissível. E aí acontecem essas coisas, certo? Mas Deus pode eliminar? Pode curar? Pode, mas muitas vezes ele não cura. Você vai levar consigo a marca do seu pecado. Eu conheço uma pessoa que tentou se matar, tomou formicida e não morreu, mas ficou paralisado da cintura para baixo. Consequência do pecado. Essa pessoa depois aceitou a Jesus, foi transformada, mas o Senhor não a curou. Continuou na cadeira de rodas. Então nós temos que pensar muito naquilo que a gente faz. Agora, por outro lado, a gente não pode acusar quando a gente vê alguém doente, é porque pecou. Não necessariamente. Há pecados que geram consequências e há sofrimentos que são devidos a esses pecados. Mas não todo sofrimento vem do pecado. No caso de Jó, não. Ele não havia pecado, ele não mentiu, ele não roubou, ele não transgrediu. Ele, inclusive, disse que ele até guardava os olhos dele até para não olhar para mulheres, para não cobiçá-las, né? Para jovens. Era um homem que buscava a santidade, era um homem que buscava a Deus. Mas o Senhor, na sua soberania, permitiu que Jó fosse tentado, fosse atacado, sofresse, como sofreu este homem. Deus restaurou a saúde dele, restaurou as coisas dele no final, sim, mas durante muitos anos, não sabemos exatamente a duração, ele sofreu. E seus amigos foram lá para consolar, e em vez de consolar, acabaram ainda amargurando mais ainda Jó. Se você ler a história, estou lendo agora o livro de Jó, é algo incrível, né? Então, cuidado. E uma das acusações dos amigos de Jó era exatamente esta: você está sofrendo porque você pecou, porque Deus pune o pecador. Espera aí, há pecadores que você olha aí, talvez não estejam sendo punidos aos seus olhos, mas haverá um dia de acerto de contas, pode não ser punido agora no presente, pecado trará suas consequências, a pessoa vai se arrepender, não se converter, ela irá para o inferno, o juízo final vai chegar, e do juízo final ela será condenada, a menos que ela aceite a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Lembre-se que lá na cruz tinha dois ladrões, dois malfeitores, a Bíblia até chama de malfeitores num dos evangelhos, que acho que eles eram mais que ladrões, talvez fossem até assassinos, mas um deles se arrependeu, disse: Senhor, ele não sabia orar, bandido a vida inteira, não sabia nem orar, mas ele falou com todo o coração: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Arrependimento. No último momento, na última oportunidade da vida, ele se arrependeu, Jesus o perdoou e ele foi salvo. Já o outro não, o outro continuou indiferente, blasfemando contra Deus e blá blá blá, e acabou indo para o inferno. Então tem gente que só vai sofrer a consequência final dos seus pecados no inferno, a menos que, como aquele ladrão, se arrependa e verdadeiramente receba Cristo, reconheça Cristo como seu Senhor e Salvador. Contrário, vou usar a expressão mineira, vai pro beleléu. O pessoal às vezes acha engraçado quando eu falo isso, mas é a verdade, o inferno é o beleléu. Bem, voltando ao assunto. Então, cuidado de achar que você está sofrendo porque você pecou. Analise-se, olhe para dentro de você mesmo, faça um autoexame. Será que eu pequei? Será que eu cometi o pecado e estou pagando o preço? Pode ser. Mas se você não encontra nada, é porque Deus está permitindo que você passe por tribulações. A Bíblia diz, meus irmãos, tenham grande alegria quando vocês sofrerem tentações ou provações, porque a palavra do grego é a mesma, né? Quando você está passando por provação, a provação também é um tipo de tentação. Veja bem no caso de Jó. Deus permitiu. Então, do ponto de vista divino, o que Jó passou foi uma provação. Mas quem atacou Jó foi Satanás. Então, do ponto de vista de Satanás, foi uma tentação. Entendeu? Uma aprovação pode ser uma tentação, a tentação pode ser uma aprovação. São dois lados de uma mesma moeda. Nem sempre assim, mas muitas vezes é. E quando Deus permite que nós sejamos tentados, a Bíblia diz que Deus nunca permite que sejamos tentados além do nosso limite, além do que podemos suportar. Ou seja, Deus sabe o nosso limite, mas Ele permite. Muitas vezes nós sejamos não só provados, mas também tentados. A tentação não provém dele, mas Ele nos dá a graça e a força e o poder para vencermos a tentação. Então, o caso de Jó sofreu imensamente, mas aos olhos de Deus era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. O caso de Eliseu é a mesma coisa. Eliseu era um homem de Deus, um homem firme, um homem
que serviu a Deus a sua vida toda e no fim da sua vida contraiu uma enfermidade. Estamos passando dias muito difíceis com essa pandemia, não é verdade? Graças a Deus aqui nos Estados Unidos os números estão diminuindo, não só de casos, mas também de número de pessoas morrendo por causa da pandemia, devido ao fato de que uma boa parte da população já está vacinada. Eu sei que no Brasil a situação continua crítica, na Índia agora pior ainda, não é? Mas em meio a todas as pessoas que morrem de enfermidades, e especialmente dessa enfermidade agora, morrem também homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Porque nós vivemos num mundo que foi afetado pelo pecado. O nosso corpo é frágil. O apóstolo Paulo diz que nós temos este tesouro da graça de Deus em vasos de barro, em vasos frágeis, que podem se quebrar. Por isso é que nós precisamos colocar nossas vidas todo o tempo nas mãos de Deus, buscar comunhão com Deus, buscar fazer a vontade de Deus, para que Ele nos proteja, para que Ele nos guarde. Mas Deus ainda assim pode permitir que a gente contraia uma enfermidade. Às vezes, claro, a gente não se cuida, não é? Eu sei de muitas pessoas, por exemplo, outra amiga estava me dizendo que na determinada igreja, várias pessoas foram contagiadas com a Covid, e assim, ainda assim, muitos irmãos continuaram indo à igreja, encontros pessoais, não tomavam os devidos cuidados, e vários membros daquela igreja, uma igreja que eu conheço, morreram devido à pandemia. Porque já tinham comorbidades, tinham outros problemas, e você sabe, quando a pessoa tem comorbidade, é mais fácil de a doença se instaurar, né, se instalar no corpo da pessoa, podendo levar à morte. Nós não sabemos qual foi a doença que levou Eliseu à morte, mas a Bíblia diz que ele morreu de uma doença. Como diz um amigo meu, não é? Um dia todo mundo vai morrer da última doença. É claro que nem todos morrem de doença, mas era um modo de falar. Então não existe essa questão de que porque você é cristão, você não pode ficar doente. Que você é servo de Deus, você não pode ficar enfermo. Porque você é servo de Deus, você não pode morrer de uma doença. Pode sim, pode sim. Esta é a história da igreja. Esta é a história da Bíblia também, e é a história da igreja. Né? Ao longo da história da igreja, houve muitos homens e mulheres fiéis a Deus que morreram de enfermidade. Né? Às vezes já na idade avançada, contraíram com uma enfermidade, morreram da mesma, e em outros casos nem eram tão idosos assim. O cristão, como eu disse, está sujeito às coisas físicas deste mundo. Nós não estamos sujeitos espiritualmente, se nos mantemos na vontade de Deus. Mas Deus pode permitir, Deus pode nos recolher a hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Assim foi com Eliseu, Deus permitiu que ele contraísse uma enfermidade e ele veio a falecer. Eu não queria nem me estender tanto nesse assunto, eu queria abordar também a questão aqui do rei e as flechas, mas eu acho que vou deixar para outra ocasião. Vamos aprender essas lições. Esse evangelho da prosperidade, da saúde, da riqueza, que você não pode ser pobre também é outro aspecto. Se o crente é pobre porque não tem fé ou porque está em pecado. Gente, já se viu isso. O apóstolo Paulo diz que são poucos os chamados que têm algum bem material, que tem, não bem, mas uma riqueza material. Diz que a maioria das pessoas que são chamadas pelo evangelho são pessoas pobres. Pessoas que, aos olhos da sociedade, seriam consideradas pobres. Entendeu? Ele falou, são muitos de nobre nascimento. Claro que, quando Deus nos salva, Ele nos abençoa. Você para de fumar, você para de beber, você começa a gastar o seu dinheiro de forma sábia, você dá o seu dinheiro, o Senhor abençoa você. E há uma prosperidade material, financeira também. Isso já foi, inclusive, detectado num estudo feito por Donald McGavran. Eu adaptei o que ele disse para o português, chamando de redenção e elevação. Veja, por exemplo, caso, vou citar uma denominação no Brasil sobre a qual eu estudei, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, quando começou no Brasil, alcançava com o evangelho pessoas das classes D, E. Com o tempo isso foi mudando, porque os crentes foram se convertendo, já tinham mais interesse em estudar, com isso conseguiram empregos melhores, e a Assembleia de Deus começou a se mover para classes D e C. E hoje a Assembleia de Deus alcança muita gente da classe C, e já é classe média. Pode ser classe média baixa, mas é classe média. E já tem muita gente também da classe B. O Brasil, as classes se dividem em 5, né? A, B, C, D, E. Essa é uma classe
mais baixa da sociedade em termos financeiros. Então você veja que há uma prosperidade no evangelho. E assim, se você analisar a vida de outras igrejas evangélicas no Brasil, você vê que os crentes eles têm um nível de prosperidade material, sim, mas não é do jeito que fala esse evangelho da prosperidade. Não é? Se você não tiver o carrão do ano, se você não for um empresário muito bem sucedido, alguma coisa está errada. Não, não necessariamente. Às vezes você trabalha. Deus abençoa, mas você tem apenas o suficiente para você e para sua família. Que é o que Deus prometeu. Jesus falou assim, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mas quais são as coisas que Jesus se referia? Se você olhar no contexto, o que comer, o que beber e o que vestir. Ok? Ali ele fala mais especificamente do que comer e do que vestir. E Deus ainda nos dá também um teto sobre a nossa cabeça, muitas vezes, né? Então, é isso que Deus promete. O resto, gente, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Ele permite que alguns prosperem mais e outros menos, mas ele promete o nosso sustento. Inclusive Salomão, que era um homem muito rico, como você sabe, ele orou a respeito disso. Ele falou, Senhor, não deixe que eu tenha tanto que eu venha me esquecer de ti. Porque acontece muitas vezes, a pessoa enriquece, fica bem de vida, já esquece de Deus. Começa a confiar na sua própria riqueza, no seu próprio talento, na sua própria capacidade, se esquece de Deus. Ele falou, por outro lado, não me deixe que eu tenha tão pouco que eu vinha roubar e lançar a mão do teu nome. Ou seja, não ter o suficiente e acaba caindo na tentação de roubar e vou dar mau testemunha. Não é? Como é que vai ficar o testemunho de dizer que sou cristão e estou roubando? Claro que o autor de Provérbios não era cristão, mas assim, servo de Deus roubando, como é que pode? Então, Deus nos dá o suficiente, o resto é pela graça e pela bondade e misericórdia de Deus. Não é? Então, você talvez até esteja lutando com esse tipo de coisa no seu coração, situações que você está vivendo, situações difíceis, ou alguém que você conhece, que você sabe que ama o Senhor, está passando. Não deixe que isso lhe desanime, nem que essa mensagem, que é uma corrupção do Evangelho, venha machucar seu coração, faça com que você se sinta culpado por algo que você não necessariamente fez. Como eu disse, examine o seu coração. Se você não encontra nada lá, de algum pecado que você tenha cometido, desobediência a Deus, você sabe que você está buscando a Deus, então porque Deus de alguma maneira está permitindo que isso aconteça na sua vida. E como Eliseu, estamos sujeitos às intempéries desta vida, mas sabemos quem é que tem o controle da nossa vida, é o nosso Deus. Se a vida do cristão termina ele dormindo placidamente, já não acorda do céu, amém. Se a vida dele termina através de uma enfermidade, amém. Se termina até através de uma maneira chocante, através de um acidente, a gente tem dificuldade com isso, mas amém. Porque esta pessoa, no momento que ela fecha os olhos aqui da terra, ela acorda no céu, na presença de Deus. Se Jesus é o seu Senhor, se Jesus é o seu Salvador, você passa instantaneamente desta vida para o céu. Foi o que Jesus prometeu ao malfeitor na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá sim, esta é a nossa esperança. Lá sim não haverá enfermidade, não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Amém? Deus abençoe você. Eu gostaria de orar com você agora. Senhor, nós aprendemos aqui com Eliseu que mesmo homens fiéis a Ti, mulheres fiéis a Ti, podem contrair enfermidades e às vezes até vão morrer dessas enfermidades. Se alguém aqui, Senhor, que está sendo influenciado por essa mensagem que não é bíblica, desse chamado evangelho, chamada teologia da prosperidade, da saúde, da riqueza, Senhor, que essa pessoa possa olhar para a Tua palavra e se conscientizar de que sim, na Tua palavra há crentes pobres, há crentes enfermos, servos de Deus, servas de Deus, que passam por lutas como Jó passou, passam por sofrimentos como Jó passou, contrai enfermidades como Eliseu contraiu, mas que isso não é um sinal de que tu não estejas com a pessoa. Isso não é um sinal de que essa pessoa seja infiel a Ti. É claro, Senhor, que se algum dos nossos ouvintes ou espectadores aqui, Senhor, cometeu pecado, está passando por consequências desse pecado, que eles possam se arrepender e perdoa os pecados deles, Pai. Que eles tenham um arrependimento verdadeiro, se humilhem diante da Tua presença, confessem o pecado, perdoa-os, Pai.
e que eles possam ter essa consciência de que o Senhor pode eliminar sim as consequências, mas o Senhor também pode permitir que eles passem por essas consequências, que eles sofram essas consequências, como aconteceu na vida de Davi. Mas, por outro lado, se eles se autoexaminam e veem que têm sido fiéis a Ti, não cometeram nenhum pecado grave, não foram desobedientes a Ti, que eles possam se lembrar de Jó, possam se lembrar de Eliseu, que foram homens fiéis a Ti, ainda assim, passaram por maus bocados nesta vida, enfermidades, perda de tudo que tinha, no caso de Jó, mas que eles continuem permanecendo fiéis a Ti, o Senhor lhes dê o consolo e o conforto da Tua palavra. E se eles se sentem acusados, neste caso, se sentem culpados, Senhor, que eles possam entender que não há motivo para isso. E retira dos seus corações, Pai, a culpa, o sentimento de culpa, a mágoa, Senhor, a tristeza, Senhor, que eles possam manter seus olhos fixos em Ti, como disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e ainda por fim se levantará sobre a terra. Levanta o Teu rosto sobre eles, faça resplandecer o Teu rosto sobre eles, Pai, e dá-lhes a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. E você que não recebeu Jesus Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, faça isso agora. Entregue sua vida a Ele. Se você deseja fazer isso, não sabe como, quero orar com você. Repita esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador e que estou condenado à morte eterna. Mas eu te reconheço e te aceito como meu Senhor e Salvador. Me perdoa todos os meus pecados. Me purifica com Teu sangue derramado na cruz por mim. Entra na minha vida, seu meu Senhor, e me ajuda a Te servir com fidelidade todos os dias da minha vida. Em Teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Domingo, nosso culto às 4 horas da tarde, horário de Los Angeles, 8 horas, horário de Brasília. Deus abençoe você grandemente. Estamos com uma série de mensagens domingo passado, domingo retrasado, tivemos uma mensagem maravilhosa sobre ídolos que muitas vezes temos nas nossas vidas, não reconhecemos como tais. E este domingo foi sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu recomendo que você vá lá, assista essas mensagens, ou ouça essas mensagens dos nossos podcasts. Deixe Deus falar com você. E nos vemos domingo, se Deus quiser. Até lá. Deus te abençoe grandemente.